Bocejos são contagiosos. Eu acho que essa turma é uma turma muito especial, é uma turma muito querida. A gente compartilhou coisas muito doídas e sofridas daquela época e a gente continuou compartilhando, sempre com trocas, sempre com essa coisa da aprendizagem. Quadro a quadro as cores dessa tarde. Quem anda a pé aprende a usar os olhos e sabe Nesses tocar. 40 anos, eu fui aprendendo cada vez mais que o ser humano é um fenômeno cheio de mistério, com várias camadas, e que quando você chega em uma dessas camadas, conhece, trabalha, investiga, logo outra se propõe, como tem aquela imagem da fenomenologia das cascas da cebola, que você vai tirando ou vai desvelando os véus do conhecimento e nunca termina. Jung falou, a exploração do próprio inconsciente é a última aventura que resta para o ser humano. Então aqui nessa festa tão bonita, cheia de gente que a gente conhece há 40 anos, você vê em muitos caminhos e muitas abordagens, uns foram por uma teoria, outros foram por outra. Essa investigação, esse conhecimento do ser humano, buscando chegar na essência, é o que é a grande motivação. E eu acho que é também a grande aprendizagem e que nunca termina, porque é uma tarefa da vida inteira. Do ponto de vista profissional, a coisa mais importante que me aconteceu foi ter estudado teoria de casal, dinâmica conjugal, família, dinâmica de família e passar a atender família e casal, que é uma coisa que eu gosto muito, tenho o maior prazer e acho que a gente ajuda muito rápido os indivíduos quando a gente trabalha com grupos, ou com a família ou com o casal. Mas do ponto de vista pessoal, eu acho que o grande aprendizado que eu tive foi há 15 anos atrás, na organização da nossa festa de 25 anos, que foi a primeira vez que eu participei da organização de uma festa dessa turma, e que foi muito prazeroso reencontrar as pessoas, eu refiz amizades, intensifiquei muitos vínculos com algumas pessoas, e a partir daí comecei a ter uma relação muito mais próxima com algumas pessoas da faculdade que às vezes nem eram tão importantes para mim na época da faculdade. E desde então esse vínculo se mantém, eu participei da organização da festa de 30 anos, 35, agora de 40. E é a maior delícia, é um prazer poder encontrar essas pessoas com quem eu convivi lá aos 18, 20. Aos 20 eu era super tímida, ou talvez muito superficial, não aprofundava nos vínculos. E hoje é um prazer imenso estar aqui. Estava hoje, logo que eu cheguei, ouvindo meus colegas falar, comentar algumas coisas da vida pessoal. Falei, gente, essa intimidade a gente só tem com quem a gente cresceu junto. Então, é um prazer mesmo, é um privilégio fazer parte dessa turma. E agora, comissão permanente de festa, uhul, para sempre! E 40 anos de pertencer a uma turma que eu acho que a cada ano, a cada encontro, fica mais interessante, mais gostosa, mais afetuosa, e eu estou curtindo muito isso, né? 40 anos, sei lá, acho que vai dando para a gente a ideia de que o tempo passa mesmo e passa muito rápido. Ah, meu caro José Calderoni, você faz perguntas muito complicadas. Vou tentar responder para você. A primeira aprendizagem que eu tive na minha vida foi, e a mais importante talvez, é que não espere que os outros façam aquilo que você tem que fazer, por você e mesmo por todos. A segunda grande aprendizagem, eu diria que é, se você precisar de médicos e psicoterapeutas, tome muito cuidado. Eles podem ajudar muito você, mas eles podem atrapalhar muito sua vida. Existe a máxima latina primo non nocere, que quer dizer primeiro não prejudicar. Mas parece que ou eles não conhecem essa máxima, ou se conhecem, não a pratica. Não a pratica, porque parece que se ausentaram totalmente dessa percepção.
que primeiro é preciso não prejudicar o paciente. E percebo também como terapeuta que é isso. Muitas vezes a gente comete deslizes, não tem paciência ou não ouve com atenção aquilo que é fundamental para o paciente. Isso é muito prejudicial. Então eu falo de dentro da minha atividade e não como uma vítima do sistema, mas sei que é muito delicada nossa atividade, assim como de todos os cuidadores, tanto médicos quanto qualquer terapeuta de qualquer linha. E a terceira grande aprendizagem foi, por mais paradoxal que possa parecer, eu diria que a solidariedade é fundamental. Quando você pode receber a solidariedade e quando você pode dar a solidariedade para outras pessoas. Portanto, uma função do amor, né? E enquanto a gente puder viver na função do amor, isso é a essência da nossa vida. Acho que eu estou deixando algo falar por mim que não seja eu mesmo. Talvez eu tenha dirigido muito a vida. Hoje eu tenho mais observado os fatos, as circunstâncias e seguindo um pouco a rota dos fatos, da vida e vendo o que a vida está querendo me dizer com isso. Cada incidente, cada erro de percurso, para mim não é mais um erro. É um momento de parada, de parar para pensar, para avaliar o que a vida está querendo me dizer com isso. E em todos os sentidos, eu hoje me vejo uma pessoa que muito mais pensa e reflete do que age. Eu já fui uma pessoa de estudar muito, trabalhar muito, sabe, tipo, quase workaholic na vida. E hoje eu me vejo uma pessoa muito mais serena, tranquila, valorizando cada momento, a cada dia que eu acordo, eu agradeço a noite de sono, eu agradeço a vida, agradeço a minha saúde. Eu me sinto muito feliz por estar viva e saudável. Então eu fui aprendendo com o tempo, primeiro a dar valor ao tempo. Agora, a primeira coisa que me ocorreu quando você perguntou, foi a coisa mais importante que me aconteceu foi ser mãe. Eu acho que eu aprendi a amar para valer com os meus filhos. Eu achava que eu sabia, mas quando eu fui mãe, eu senti um verdadeiro amor, uma coisa indescritível. Hoje eu vou dizer, eu tenho muito menos queixas e lamentos da vida, muito mais alegrias, pequenas alegrias, sabe? Eu adoro andar de bicicleta, assim, passear. Eu levo a minha bicicleta para passear todo fim de semana. Uma bicicleta sueca, antigona, de freio de mão. Então, eu adoro andar de bicicleta. Eu adoro colher as amoras do meu condomínio, as pitangas, ver o pôr do sol no rio. Sempre que eu posso, eu sento e fico vendo o pôr do sol. Então, essas coisas que antes passavam batido na minha vida, então eu me levo para passear, para ver, e me traz muita alegria. E eu acho que nesses últimos 40 anos eu tenho aprendido a viver. Acho que aprender a viver é uma coisa importante e acho que para os próximos anos é isso também, assim, continuar aprendendo. Eu acho que esse é o maior aprendizado. Acho que a outra coisa é amar a vida, respeitar as pessoas na sua diversidade, se possível ajudar algumas pessoas. Eu acho que a gente não pode ajudar todo mundo, mas se possível ajudar alguém. E também agradecer por tudo que a gente pôde ter durante esse período que a gente foi vivendo. Acho que é agradecimento também sempre. Nos últimos 40 anos foram os anos onde eu iniciei e desenvolvi toda a minha carreira profissional. E onde basicamente eu tive dedicada à minha carreira profissional. E eu tive milhares de aprendizados e vivi dedicada basicamente a essa carreira. Eu acho que uma coisa muito legal foi agora que eu estou diminuindo meu ritmo de carreira,
uma coisa legal que aconteceu foi exatamente conseguir reviver uma série de coisas que eu tive antes do início da minha carreira, que foi resgatar uma série de ambientes e pessoas que eu conheci antes do início da minha carreira e durante o início da minha carreira, né? Grupos de pessoas que eu vivenciei como amigos de infância, amigos de ginásio, amigos de faculdade, como esse grupo que está aqui, que eram pessoas que também tiveram vidas diferentes, né? E que se distanciaram durante todo esse período e que agora a gente está com um ritmo diferente, está tendo a oportunidade de curtir novamente. Quando eu tinha 2 anos, eu pedi para aprender a tocar piano. Quando eu tinha 10 anos, uma professora minha me explicou o que era psicologia quando eu perguntei para ela. E ela me disse que era uma ciência que procurava entender por que uma pessoa chora ou ri. E eu fiquei fascinada por essa possibilidade de entender e fui, além de estudar piano, até a minha data de vestibular, me formei, entrar na psicologia porque eu queria entender. E passei esses 40 anos tentando entender o significado disso, o que seria entender, né? E eu acho que o maior aprendizado para mim foi essa busca. Entender, eu acho que é entender a vida. E eu tenho procurado ajudar as pessoas a buscar isso, entender a vida para lidar com a morte, com as frustrações, com as questões todas da vida. Eu acho que só fica facilitado, fica mais assim possível quando a gente entende a vida, né? E então o maior aprendizado para mim é que assim entender a vida, entender que a gente tem um potencial, que a gente tem que usar, a gente não sabe por quê, como é que veio aquilo na gente, nem como que a gente vai desenvolver, mas a gente tem que fazer aquilo. Então, eu depois de 40 anos de ser psicóloga, voltei a estudar piano, porque era um grande potencial meu também, né? E eu acho que o grande aprendizado é isso, é que a gente não sabe por quê, mas a gente tem que ir atrás das nossas disposições internas, do que está no coração da gente, e a única forma de viver a vida bem, é assim que eu vejo. Você imagina a quantidade de coisa que eu aprendi. Por exemplo, teve um choque absurdo quando eu entrei na faculdade. Eu vinha de um colégio de freira, de uma família tradicional, malufista. E eu encontrei um mundo novo. Aquilo existia, aquilo que eu achava que era sonho existia. Eu digo que eu tive várias reencarnações nessa vida. Acho que a primeira foi quando eu entrei na faculdade de psicologia, porque encontrei essa gente que é fenomenal. Agora, se eu tiver que marcar um momento para você, foi um dia eu estava na Enseada, no Guarujá, sozinha. Eu subi e vi o mar. Eu já estava na faculdade nesse momento. Olha aquela imensidão e olho para mim. Gente, o que sou eu perto dessa imensidão de mundo, de natureza? Aquela experiência me recolocou num lugar que me libertou. Quando eu saquei que eu não era tão importante quanto eu achava ou eu queria. E que eu podia ser o que eu era, que estava bom, porque era o que eu era, perto daquilo que era o mar. Então isso, até hoje, marcou minha vida. E acho que todas essas reencarnações só são possíveis porque eu sei do meu tamanho no mundo. Teve muita coisa acontecendo na minha vida. Se eu mostrar isto para você,
você vai compreender uma parte das coisas importantes que eu tive que aprender. Quando eu era aluna e professora desta turma, eu era colega e professora dessa turma, eu tinha os 4 filhos. De lá para cá, os 4 filhos renderam 10 netos. Neto é uma aprendizagem fantástica. Então, muita coisa eu aprendi aí. Aprendi muito também com os casais que eu venho atendendo nesses 40 anos. Porque quando eu me formei junto com esta turma, eu já era professora titular da PUC em biologia, porque eu era bióloga e tinha trabalhado muitos anos com aconselhamento genético. E aí eu descobri que estava fazendo psicologia de mentirinha com aconselhamento genético e resolvi voltar para a faculdade para fazer a parte de formação profissional. E escolhi essa turma. Não me pergunta por que eu escolhi essa turma, eles tinham sido meus alunos junto com várias outras turmas, mas tinha alguma coisa nessa turma que está todo mundo me perguntando que coisa era essa. Eu acho que esta turma tinha uma marca diferente, que era o tom afetivo que essa sala de aula exalava. Porque não, tá todo mundo me dizendo, não, professora, mas você foi uma professora. Eu fui a mesma boa professora, e eu era mesmo uma boa professora, eu fui para todas aquelas turmas. Mas nessa tinha muito mais do que o interesse, o respeito, tinha uma coisa afetiva. Eu estava lembrando agora com alguns deles, alguns episódios, que foram muito marcantes, tanto que, com 40 e tantos anos, e eu me lembro deles, né? O Miguel, por exemplo, que me salvou na sala de aula quando eu resolvi assumir o lugar da professora, que estava dando uma aula sobre testes. E como eu trabalhava com aconselhamento genético, eu tinha muita ligação com as publicações sobre famílias, principalmente. E eu não fui lá e botei meu livro na frente do livro da professora e estava lá tomando conta da aula dela, quando o Miguel gentilmente foi lá. E a minha sensação é que ele me levou pelo pescoço. Certamente não foi isso que ele fez. Mas me tirou da sala de aula dizendo muito energicamente, a professora é ela, né, Lídia? Enfim, ou do Gerson, eu fui dar uma aula, felizmente para essa turma, no dia da queda do Allende, no Chile. E eu tinha ouvido essa notícia no carro quando eu estava indo para a faculdade. De modo que eu entrei na sala de aula com tudo, falando de ética, de democracia, de todas essas coisas. E nós estávamos em plena ditadura. E daí veio o Gerson, me catou pela cintura e disse, professora, vamos conversar lá fora um instantinho? E não me esperou resposta, me carregou para lá, para me lembrar onde estávamos, que ano estávamos e que risco havia de eu estar me expondo daquele jeito. Mas eu acho que só naquela turma também eu teria esse desplante de me expor daquele jeito. Você quer saber mais coisa? Você casa, você tem filhos, você tem ilusões, você tem tanta coisa, mas acho que o que eu mais aprendi na vida, talvez, tenha sido entender gente, ou tentar, né? Tentar entender gente, tentar ser humana, tentar conhecer um pouco e compreender o sofrimento humano, porque eu tenho uma prática profissional que eu lido com pessoas assim muito sofridas. Desde que eu me formei, ou antes até de me formar, sempre trabalhei com pacientes psiquiátricos graves. Então, esses pacientes que eu atendo até hoje são pessoas assim que me ensinam muito como é difícil ser humano. Então é algo assim que a gente pensa que pode ser fácil, mas não é. E aí você tem que se haver com os seus desafios, com as suas questões e como que você vai lidar com os seus pontos cegos, os seus pontos surdos, os seus pontos invisíveis para lidar com o outro ser humano. Então, se eu puder dizer o que eu aprendi cada vez mais a ser gente. Porque quando você é jovem, começa uma faculdade, você acha que você pode consertar o mundo, você acha que você pode fazer tudo e mais um pouco. Aí o tempo vai te mostrando, a realidade vai te mostrando que o seu poder de alcance, mesmo sendo hiper especializado em psicologia e psicanálise, como eu sou, isso é verdade,
mas o nosso alcance é muito limitado. Mas se eu puder chegar um pouquinho mais perto do que um ser humano sofre, eu já estou satisfeita. Um dos maiores aprendizados, e que realmente é uma coisa que é um exercício quase que diário, é alguma coisa que eu aprendi com eles no começo da minha faculdade, que era aceitar as diferenças, reconhecer, aceitá-las, admiti-las, valorizá-las. Né? E acho que isso é uma coisa que, enfim, que eu busco exercitar a cada dia da minha vida. É um pouco isso. Não sei, acho que esse depoimento eu queria deixar porque nós tivemos uma experiência do curso básico, onde nós encontrávamos pessoas vindas das mais diversas formações, eu que vinha lá do colégio de freira de uma vida inteira, outro que vinha do colégio público, enfim. E as discussões eram discussões políticas, eram discussões sociológicas da maior importância e que a gente foi aprendendo a se escutar, a se entender, a se respeitar, a aprender a retirar alguma coisa da fala de cada um. Enfim, e eu fiz disso meu ofício nesses 40 anos. Ao olhar 40 anos, focando mais este momento da psicologia, né? São aqui 70, 80 pessoas que compartilharam uma história, eu olho assim, o quanto a psicologia gerou um fio condutor para uma parte da minha vida, que é a vida do meu trabalho. Ao olhar esses 40 anos para trás, eu vejo quanto fez sentido tudo que eu estou fazendo hoje. Eu fico muito feliz em reconhecer que lá no primeiro ano de faculdade houve sempre uma continuidade, uma evolução. E hoje, aos 40 anos depois de formado, eu consigo enxergar o quanto eu tenho ainda coisas para construir a partir dos conhecimentos, a partir do convívio com colegas e a partir das minhas escolhas pessoais. Então, o que eu posso dizer hoje, 40 anos depois, é que a psicologia, ela abriu perspectivas, né? Ela me abriu perspectivas para relacionar diferentes conhecimentos. A psicologia é um veio, mas não é uma finalidade em si. Ao longo do tempo isso vai se abrindo e você enxerga muitas possibilidades. Então me sinto feliz de ter sido parte de uma universidade como a PUC, que em 72 era uma tida, e acho que ainda é, uma grande universidade, uma grande faculdade. Ter compartilhado com colegas que até hoje são meus amigos, são parte da minha história. E me sinto feliz de sentir que essa história continua, me abrindo perspectiva. Nesse momento é difícil eu dizer qual foi o aprendizado maior que eu tive nesses 40 anos. Porque eu estou no meio de uma turma que moldou em mim os melhores valores, né? Essa é uma turma muito especial dentro da Faculdade de Psicologia da PUC. É uma turma que ajudou a construir a psicologia no Brasil. Tem gente muito importante aí, né? Eu, modestamente, ajudei a construir uma abordagem da psicologia aqui no Brasil, chamada Daseins Análise. Mas é uma turma muito importante dentro da psicologia do Brasil. Acho que eu aprendi muito com a convivência com todo mundo. Talvez a coisa que mais me chama a atenção é que é muita gente muito íntegra, né? E
E eu me emociono muito de estar presente aqui. Né? É um pessoal muito legal. Acho que tem alguns valores que nós aprendemos juntos. Eu acho que a maior conquista que eu fiz nesses 40 anos foi me tornar uma pessoa mais humilde. Humilde pessoalmente, humilde nas minhas relações pessoais, humilde na minha profissão. Quando eu lembro tudo que a gente passou ali na faculdade, época de repressão, Erasmo Dias entrando na PUC, e, enfim, todas as coisas que aconteceram lá, eu me digo, bom, sei lá, a gente queria um mundo melhor, né? Um mundo politicamente, socialmente melhor. E agora eu estou aqui e eu estou vendo que o meu mundo, aqui com os meus amigos, com essas pessoas todas, realmente não podia ser melhor. Então eu estou muito feliz de estar aqui, jamais pensei que 40 anos depois eu ia estar aqui nesse estado, mais ou menos íntegro. E, bom, super obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Nas festas anteriores eu não pude vir, mas agora vai ter todo ano para garantir que tenha as pessoas. Enfim, estou muito feliz, só agradeço. E claro que nesses 40 anos aprendi um monte de coisa. O Miguel estava falando aqui da trajetória da psicologia. Eu acabei saindo da psicologia indo para a filosofia. Enfim, mas eu só tenho a agradecer de estar aqui. Eu, nesses últimos 40 anos, eu trabalho como professor. Eu dou aula na PUC, onde eu me formei, desde que eu fazia o 5º ano, porque a gente saía bacharel quando acabava o 4º, e no 5º alguns de nós começavam a dar aula. E eu me mantive dando aula esse tempo todo. Então eu aprendi alguma coisa para mim muito importante como professor, e eu trabalho também como psicólogo clínico, como psicoterapeuta. E aí também eu aprendi. Então eu queria falar dessas duas aprendizagens, se eu tiver tempo. Como professor, o que eu acho que eu aprendi de mais importante foi a estudar e a retornar um texto e apostando na possibilidade de vir a entendê-lo de forma mais profunda. E como psicólogo propriamente dito, como psicoterapeuta, eu creio que a maior aprendizagem foi me dar conta que a gente sempre pode ter um entendimento mais penetrante daquilo que o outro nos diz. E o nosso trabalho, eu creio que é tornar esse entendimento que a gente pode obter mais penetrante daquilo que o outro nos diz, acessível ao outro. Poder dividir com o outro. Eu creio que essas duas coisas resumem o que de mais importante eu aprendi nesses 40 anos. Eu acho que comigo não. Acho que eu sempre teve um desenvolvimento ao longo desses 40 anos. Então eu acho que começou já desde a faculdade, que foi uma época em que tudo era novidade para mim. E eu me sinto muito diferente daquela que eu fui, no sentido assim de muita coisa de amadurecimento, e que era uma época muito boa, mas que de alguma maneira dentro de mim tinha um germe de uma procura de algo que não sei bem o que, acaba guiando você. E se a gente se eu pudesse pensar, eu diria que só sei que nada sei, que a vida sempre me surpreende. E que, na verdade, eu acho que essa coisa de você estar presente, de você poder encontrar amigos e se sentir acolhida, e caminhar também em momentos de muita solidão, de procurar os seus caminhos. Então, nesses 40 anos, eu aprendi só isso, que você tem um caminho grande e que é um eterno procurar, um eterno aprender. Agora, eu tive a oportunidade de ter essa turma tão legal, que eu me cerquei de pessoas que eu considero sempre, grande maioria, muito inteligentes, legais,
e que isso me ajudou muito a encontrar em mim mesma essas potências que eu acreditava ter nos outros. São 40 anos, no meu caso, de exercício profissional cotidiano, no sentido exato do termo. E a cada dia é mais uma prática, é mais uma oportunidade de exercer a profissão e de trocar, seja com alunos, seja com pacientes, com clientes, como eu gosto mais de dizer, seja com colegas. Eu chego assim, no alto desses últimos 40 anos, sabendo que tem muita coisa para aprender e que o que eu sei é tão pouquinho e o que eu posso fazer e o que eu faço, eu gosto muito, eu amo muito o que eu faço. Eu acho que nesses 40 anos de psicologia na minha vida, eu pude ter uma formação muito importante, porque veio de quem mais vem de quem mais precisa de ajuda, de apoio, de um pouco de luz e também de amor, né? Então eu acho que esses 40 anos me dirigiram muito para esse momento de agora. Os primeiros anos de formada eu tive uma atuação assim bem incipiente enquanto psicóloga e muito grande enquanto trabalhos de comunidade. E a coisa foi crescendo no sentido de um amadurecimento, de ser uma profissional psicóloga, né? De aprender um pouco a fazer a psicologia um instrumento para me tornar uma pessoa melhor. E eu me torno uma pessoa melhor a partir do momento que eu também ajudo os outros a se tornarem uma pessoa melhor. Então eu acho que isso eu aprendi muito, sabe? Estou aprendendo ainda, tem muito ainda para aprender, mas estou aprendendo. Eu sempre gostei de viver, né? Eu acho que é um presente maravilhoso viver. Porque a gente tem tudo na natureza, tem esse corpo, pensa, sente, mas não aprofundava muito, né? Depois que eu me formei as terapias e também trabalhando com os outros, eu aprendi que responsabilidade está acima de tudo que a gente pensa, fala, né? E faz. Então, como eu pauto a minha vida, eu sempre me questiono pode ser que eu erre muito ainda, mas eu procuro caminhar certo. É isso. Para mim isso é vida, né? É um reinventar-se sempre. Eu vou começar dizendo primeiramente fora Temer. Não tomem isso como uma simples palavra de ordem, mas exatamente como a perplexidade, né, de alguém que há 40 anos atrás se formou no contexto de uma ditadura militar, né, e que depois de 40 anos experiencia um golpe com outras características, mas que aponta na mesma direção, né? Na direção de que as elites desse país, infelizmente, não conseguem conviver com a democracia e não conseguem conviver com um projeto de país que busca diminuir as desigualdades sociais, que busca afirmar a identidade dos excluídos, dos negros, dos indígenas, dos quilombolas, né? E eu, como psicólogo, estou vivendo esse momento de perplexidade. Depois de 40 anos, viver um novo golpe. Acho que é um momento de reflexão para a gente, de repensar muita coisa, mas é um momento de esperança também. Eu acredito que nas crises a gente cresce muito, né? E eu espero que a gente consiga se reinventar, né, para poder retomar um projeto de país
mais justo, mais igualitário, né, que supere as desigualdades sociais e que permita a afirmação de todos os cidadãos como sujeitos do seu país. Eu brinco que pobre do interior que vem estudar em São Paulo e que tem durante a faculdade um pouco de susto com tudo que é muito maior que você. Eu acho que o que eu fui aprendendo foi que esse susto, esse medo é uma coisa que você vai passando, né? Uma outra coisa que eu aprendi é como eu aprendi muito a ler pessoas, a ser assertiva, e as pessoas vinham, me buscavam. Então eu aprendi a fazer o que eu gasto de tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro, e o que eu posso gastar de tempo para ajudar outras pessoas. Então minha vida inteira eu sempre tive um lema que era atender 1 a 2 pessoas por dia. Então antes do expediente, antes das 8 ou depois das 7 da noite. E eu não sabia que ao fazer isso, você muitas vezes fala alguma coisa que marca na vida das pessoas, e quando você vê, depois de 40 anos fazendo isso, você tem um exército de pessoas que você fez alguma coisa. E assim, não é fazer por interesse, mas se você tem, é como quando você não tem interesse, algumas coisas voltam para você. O maior aprendizado é que a vida sempre tem razão. E o que eu espero é que eu consiga aceitar com alegria que a vida sempre tem razão. Bom, e poder viver cada dia o seu dia. É isso. Bom, últimos 40 anos é toda a minha vida adulta. E acho que você está me perguntando isso nessa festa, que é uma festa onde a gente se encontra com os amigos que testemunharam quem a gente foi na juventude, quem a gente é hoje. Então acho que essa é uma marca, né? Quer dizer, que história que você construiu, e história assim, de uma diversidade. A gente aprende que cada um vive de um jeito e todo modo de viver é válido. Mais do que válido, a gente aprende com quem vive diferente da gente. Então, os amigos, os filhos, cada um vai para uma direção na vida, e é isso que faz a vida interessante, bonita. E não só os outros, a gente também vai mudando muito, né? Tendo que reinventar a vida a cada idade, a cada momento. Bom, eu trabalho com psicologia ainda, gosto, né? Sempre gostei e continuo trabalhando, sinto que eu tenho bastante energia de trabalho. E uma das coisas que mais eu fiquei pensando, né, quando o Zé falou, e eu aprendi assim que a vida pode tem sido levada, eu aprendi que ela não precisa ser séria. Isso foi uma das coisas que a vida me trouxe. Sempre com responsabilidade, que é a vida que a gente faz, principalmente no trabalho, mas assim, com alegria, com descontração. Hoje eu sinto que eu sou uma pessoa mais leve, passeio mais, me identifico com essas coisas que eu acho que antes eu demorei um pouco para lidar. Claro que não é agora, né? Isso já faz talvez uns 12, 15 anos para cá, e isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive da vida. Política eu sempre gostei, desde a época da faculdade até agora, também me interesso por isso, mas isso acho que para mim foi o melhor aprendizado. Tanto com os amigos, com a família, de continuar levando a vida de um jeito não pesado. Isso é uma coisa que eu me lembro. Me lembro e tenho o maior orgulho, né? Nunca imaginei que até hoje, que, por exemplo, que eu estava contando para o pessoal aí, de viajar de moto, de fazer passeios, coisas que eu nunca imaginei que isso faria parte da minha vida. Isso hoje eu faço e me dá um prazer imenso. E eu consegui entender que psicólogo pode ser alegre, pode ser feliz, pode ser livre, que dá tudo certo. Difícil definir, mas eu diria que a psicologia é um conhecimento que tem muito a contribuir, que vale muito a pena a gente estudar, que ela pode ajudar muita gente, tanto na parte da saúde, como na educação, no trabalho. E eu acredito muito nisso tudo e continuo batalhando para que ela produza resultados. Eu acho que o que aconteceu foi ir descobrindo as infindáveis facetas do ser humano. Então eu vou buscando cada vez uma coisa. Eu estou sempre estudando alguma coisa.
Então foi a psicologia, depois eu fui me especializando, fiz algumas especializações, daí eu fiz um mestrado, daí eu fiz um doutorado, fiz uma neuropsicologia para entender a parte mais, vamos dizer, fisiológica, cerebral. Então eu vou buscando, tem a arte, que também é uma expressão humana, então eu vou buscando. Eu acho que isso é infindável. Enquanto eu tiver vida, eu vou pesquisar o ser humano. Acho que é esta a minha proposta. Eu acho que o que eu mais aprendi nesses 40 anos, que foi aprendizado, foi que agora eu consigo esperar. Porque eu sempre fui muito inquieta e aí eu nunca fiz muitas coisas e não fixei em muitos trabalhos. Então eu tenho uma experiência larga, mas não profunda. E aí agora, depois de 40 anos, eu pretendo me aprofundar em mim mesma e naquilo que eu estiver fazendo, seja lá o que for. Saber esperar, saber contemplar as coisas, receber aquilo que vem, não ficar inquieta para aquilo que eu quero, pelo menos isso. Agora, desejos, vontades, coisas que... Eu sou ainda muito inquieta, muito assim de querer fazer. Tem coisas que eu já estou deixando para trás, porque eu falo, bom, agora isso daqui não dá mais para fazer, pelo menos não agora. Numa outra situação, uma outra vida, pode ser que sim, mas nessa acho que não dá, né? Mas tem muitas coisas ainda para eu realizar. Meu aprendizado é muito simples, muito básico, mas essencial, né? Eu aprendi nesses 40 anos que a gente tem que viver o agora, o hoje, esse minuto, né? Tive algumas experiências em que eu percebi em determinado momento que eu deixei o timing passar, né? Então, esse foi um aprendizado muito forte para mim. E o outro aprendizado são as pessoas, né? Eu fiquei 40 anos sem vir a este grupo, sem participar desses encontros, né? E hoje isso me entristece porque eu gostaria de ter participado de todos, né? Porque as pessoas é que fazem a diferença na vida da gente, né? Então viver tem que levar em conta isso, o agora e as pessoas que estão perto de você. Espero que eu não me afaste mais desse grupo. Nos últimos 40 anos, eu acho que o que eu mais aprendi é perceber que o tempo passa. E que o tempo passa muito rápido. Então, quando nós olhamos, e outro dia nós começamos a faculdade, hoje já se passaram 40 anos, a noção de que a vida passa muito brevemente fica muito evidente. Então, eu acho que isso dá uma dimensão da importância, não só da própria vida, mas das amizades, das relações. E talvez o meu maior aprendizado tenha sido isso, a valorização das pessoas, dos amigos, da família, das pessoas queridas. A vida é feita de momentos inesperados, de muita alegria, de muito encantamento, e a gente deve evitar ao máximo se prevenir e se preparar, e quando a gente menos espera, encontra pessoas interessantes, como o encontro de hoje. Encontros com pessoas sempre surpreendentes, bons encontros, encontros estranhos, encontros como esse aqui, que culmina e a gente vai retomando, né, a vida, as histórias. E nosso trabalho é esse, encontrar gente, mas antes de tudo encontrar amigos, encontrar pessoas que fizeram parte da história, se surpreender, não saber, se encantar pelas diferenças, pelas curiosidades. Eu diria que é isso que me encanta, que me mobiliza, que é a grande descoberta. A cada encontro uma história nova. Eu sempre fui curiosa e acho que encontrar as pessoas me traz isso de maravilhoso. Eu acho que o maior aprendizado foi as minhas idas para a Índia e o que eu faço no meu dia a dia da psicologia com o movimento e como isso é importante na minha vida, no meu trabalho. Acho que é assim, a mão na massa e o que eu vivo disso. É não me preocupar tanto com a vida.
porque é aquela coisa... de que eu aprendi a valorizar mais a intuição, o momento, valorizar o presente, os encontros. Nesses 40 anos, eu mudei de religião. Eu fui criada na Igreja Católica, estudei em colégio católico, me formei na PUC, que é católica, e eu virei espírita. Então, uma coisa que me acrescentou muito foi conhecer a religião espírita e entender, né, que a vida não acaba aqui, que a gente evolui, que a gente se desenvolve, que a gente pode ir para o lado de lá e voltar com novas conquistas, novos aprendizados, e que a gente vai evoluindo aqui e em outro plano. Eu acho que foi uma coisa diferente que aconteceu comigo durante esses 40 anos. E foi ser mãe também, né? Eu sou mãe de 2 meninos, 2 homens hoje, e aprendi muito e aprendo muito com eles. E outra coisa que foi muito importante foi eu trabalhar na área clínica, que eu trabalhei durante bastante tempo em RH, que também é uma atividade dentro da psicologia muito legal, mas de repente eu voltei para a área clínica. Eu iniciei na área de clínica, parei, fui para o RH e depois voltei para a área clínica. E na clínica eu estou me realizando muito, eu gosto muito do que eu faço, né? Então eu vejo que eu consigo contribuir para o desenvolvimento das pessoas e isso me faz muito bem, né? Então acho que o grande aprendizado, as coisas que eu aprendi, foi entender o ser humano, né? Conviver com o ser humano de uma maneira diferente, entender o ser humano de um outro aspecto, né? Do aspecto religioso também. Eu acho que foi isso que eu aprendi nesses 40 anos. Eu me sinto uma privilegiada por ter atuado 12 anos na clínica, 12 anos com RH, com pessoas, com crianças, com famílias. Essas experiências, elas me deram a oportunidade tanto de estimular o crescimento das pessoas, quanto de, às vezes, acolher os outros com compaixão, podendo me desenvolver numa pessoa cada vez mais próxima da minha própria essência. Eu acho que a gente vai tendo muitos aprendizados, né? E nesses 40 anos, e vai tendo também muitos desaprendizados, coisas antigas que a gente tem que largar, se desapegar, enfim. Porque eu acho que a vida vai levando a gente por caminhos inesperados, vai mudando o rumo, né, de algumas coisas que a gente programou, que a gente imaginou que seria. Então, o que eu acho que é o mais importante, o maior aprendizado, é a leveza, é você levar a vida com um senso de humor, sabe assim, você poder rir das coisas, não se levar tanto a sério e não levar a vida tanto a sério. Acho que isso te permite, circular por várias situações, algumas difíceis na vida, todas da mesma forma, e buscar o que te dá prazer, que eu acho que isso é importante. Então eu pude resgatar também alguns hobbies, algumas coisas que me dão prazer. Uma delas é cantar, virei cantora. E amigos, acho que encontrar pessoas, reencontrar pessoas é importantíssimo. Então esse encontro aqui nosso, de 40 anos de PUC, que é esse grupo maravilhoso aí, organizador, está nos proporcionando, é uma coisa fantástica, que a gente devia até fazer muito mais frequentemente, e além de outras tribos também, outras turmas. Então esse é o meu conselho, estar com pessoas, cultivar relacionamentos, levar a vida com leveza. Com certeza mais velhos, mais cansados, mais sábios também. Espero que a gente tenha conseguido nesses anos de profissão ter aprendido muita coisa da vida.
Eu acho que assim, a faculdade me proporcionou uma lição de vida extraordinária, né? Eu tive professores maravilhosos, eu tive colegas maravilhosos, pessoas extremamente inteligentes, comprometidas, adoráveis de se conviver e que me fizeram crescer muito como pessoa, né? E a emoção que a gente teve em todos esses 5 anos que a gente teve de relacionamento na PUC é uma coisa que fica marcada profundamente na alma, no coração, na vida, na memória da gente. Por isso que todos esses encontros que a gente tem são encontros fantásticos, né? As pessoas não querem ir embora, ficam aqui, né? E esse grupo teve uma energia, a gente pegou período muito difícil, período de ditadura, de repressão, e a gente tem histórias deliciosas para contar, de sofrimento, de superação, de energia positiva, de trocas fantásticas. Então, esses 40 anos foram fantásticos, proporcionados grande parte pela faculdade que a gente tem. Encontrar os pares, ir contrabandeando ideias torna as tardes mais solares. Não é exatamente passeata, mas é hora muito grata para abrir os paladares. Então, canto para quê? Grito contra quem? Vou atrás de quê? Não são tão fundamentais questões viscerais, essas e outras mais. Se eu falo por mim e você também. Para mim, particularmente, daqui para frente, essa aventura entrou na camada de explorar cada vez mais aquilo que na antiga terminologia se chamava dimensão espiritual do ser humano, que talvez nem seja a melhor palavra porque tem muitas conotações antigas, mas através de vários sistemas de conhecimento, como a calatonia, que é um que a gente usa, como a filosofia, como a astrologia, como o ensinamento esotérico e tudo que a psicologia já nos trouxe. Eu acho que essa é a minha perspectiva para continuar nessa aventura, nesse caminho daqui para frente. Os planos para o futuro, eu ainda trabalho bastante, pretendo continuar trabalhando menos. Meus filhos estão crescidos, eu tenho viajado mais, estou aproveitando mais a vida, estou casada ainda com o mesmo marido, depois de 40 anos de casada vou fazer. É continuar mantendo as relações, é levar uma vida cada vez mais prazerosa, é poder estar mais com os amigos. E esses amigos da PUC são muito especiais mesmo, uma coisa muito boa. Eu penso assim, um plano futuro talvez eu transformar minha tese em livro, se for pensar um plano mais imediato. De restante, eu penso que eu consegui cuidar muito bem deste presente que foi me dado, que é a vida. Conseguir uma vida saudável, estar cada vez mais presente com as pessoas com quem eu estou. E o que eu desejo fazer nos próximos 40 anos? Bem, em primeiro lugar, viver os próximos 40 anos, tentar vivê-los. E se não conseguir, os anos que eu tiver, procurar estreitar minhas amizades, procurar ser mais amigo dos meus amigos, mais amigo da minha família, mais amigo e amoroso com os meus pacientes, o quanto eu puder. Outro dia eu estava num debate onde uma mulher muito interessante que publicou um livro sobre o que é o envelhecimento nos dias de hoje, ela estava dizendo o seguinte: a nossa geração, eu estou dizendo a geração que fez a revolução dos anos 70, que mudou os costumes, que fez uma série de mudanças aí nos anos 70, a gente tem um papel que é mudar e dar um outro sentido para o que é o envelhecer. É a primeira vez que nós podemos viver tanto mais assim, né? Assim, a sociedade, as pessoas morriam com 35, 40, e acho que nós estamos vivendo mais. Então, como é que nós podemos, acho que essa é uma questão, reinventar a velhice de alguma maneira,
e reinventar com tudo aquilo que a gente já pôde fazer quando nós tínhamos 20, que é tentar de novo mudar o mundo, fazer uma sociedade mais justa, fazer com que as pessoas possam ser mais incluídas, que as pessoas possam conhecer mais e cuidar desse lugar que a gente tem, que é a Terra, não tem outro lugar por enquanto para viver. Meus planos agora é curtir um pouco das coisas que eu tive que deixar de curtir enquanto eu estava num ritmo mais pesado de trabalho. Então, por exemplo, estou fazendo algumas coisas que me dão um prazer que eu não pude fazer enquanto eu estava trabalhando. Eu estava contando para o Zé agora que eu estou, por exemplo, começando a fazer aula de piano, violão, curtir um pouco de coisas que me dão prazer. Eu sou pianista, então eu tenho planos de me desenvolver mais, eu já estou tocando em recitais, então eu quero dispor um tempo para isso. E quero escrever livros. Eu tenho já vários livros na minha cabeça a respeito da vida e da minha experiência de ser psicóloga. Continuar igual. Enquanto eu puder continuar igual, eu quero. Eu sei que o destino não é esse. Continuar viajando, continuar escrevendo, continuar dando aula, continuar tudo que eu faço. Eu estou hiper feliz com a minha vida. O futuro é hoje. Eu descobri muito recentemente com essa conversa da melhor idade. Eu sempre achei que era uma hipocrisia danada. Há pouco tempo eu descobri que não é. Que de fato eu estou na melhor idade. Sabe por quê? É melhor do que tudo que vem depois. Não é melhor do que veio antes, mas é melhor do que vem depois. Então, cada dia tem que ser vivido até a última gota. Provavelmente daqui uma semana eu não vou ter alguns dos atributos que eu domino hoje. Então eu tenho que explorar esses atributos até o limite, porque isso é obrigação da gente quando chega esse tempo. Sabe, daqui para frente eu acho assim, nós psicólogos temos uma coisa que eu tenho notado desde que a gente estava na faculdade, que assim, uma coisa era querer reformar o mundo. Outra coisa era uma neurose de querer fazer alguma coisa muito rapidamente. E aí o que eu tenho percebido com maturidade, e é isso que eu pretendo daqui para frente, 40 anos, no more. Mas talvez, quem sabe, 10, tá bom. 5, para mim tá ótimo. É poder chegar mais perto, cada vez mais do ser humano e cada vez mais perto de mim. Do meu sofrimento, das minhas questões e da minha felicidade. Primeiro é continuar exercendo isso, né, de alguma maneira. Enfim, é trabalhar muito ainda, é desfrutar muito dos amigos, é desfrutar muito da família, é produzir, é escutar esse mundo novo, louco, transformando-se, e poder acompanhá-lo, que acho que esse é o sentido da vida para mim. Os planos para o futuro é agora ajudar a psicologia a ser acessível no âmbito social. Pessoalmente, com a minha empresa, que é o Instituto Peron, nós estamos com um projeto chamado de Universidade da Pessoa, que será um espaço para que o indivíduo, a pessoa, né, possa ter acesso a conhecimentos, práticas e formas de se auto-inquirir, se auto-explorar em busca da superação do que a gente chama modo de sobrevivência para o modo de eu autoral. Eu acho que essa vai ser a grande contribuição que eu posso levar para o social, além das 4 portas, para realizar tudo que eu acredito que a psicologia deve ser. Não é uma coisa do indivíduo, mas tem que ser uma coisa com uma finalidade social. Olha, eu estou acabando de escrever um livro agora, acabei de escrever um livro agora sobre a minha trajetória profissional. Não sobre a minha trajetória, mas sobre o que eu faço. Eu sou professor da PUC de São Paulo, então
eu tento passar a minha experiência para os alunos e eu tenho a impressão que o que eu quero fazer daqui para frente, eu acho que é transmitir essa experiência profissional, né? Eu sou professor e eu sou supervisor e me interessa muito o papel do supervisor, né? O trabalho do supervisor, né? Que é ajudar as pessoas a achar o seu lugar profissional, enquanto postura profissional, enquanto ética profissional, enquanto método profissional, né? Método terapêutico. Então eu gostaria muito de continuar fazendo isso. Se eu continuar assim, eu tô ótima. Não, que eu é assim, tipo, um pós-doutorado, escrever artigos, ler, estudar e nunca perder nem meus olhos e nem minha cabeça. Acho que é isso, continuar a ter esses amigos incríveis, conseguir vir daqui 5 ou 10, ou espero daqui 1 ano aqui, sei lá, com esse super alto astral, essas pessoas incríveis e minha família, meus netos, meus filhos que sempre foram incríveis, assim, para mim sempre foram muito importantes. Enfim, eu só quero continuar minha vida tal como ela tá, com projetinhos aqui e ali. É isso aí. Eu começo a pensar em parar de dar aula na PUC, onde eu continuo dando. A gente tem um instituto, uma associação, eu e um bom grupo de colegas, onde eu também dou aulas mais específicas sobre o modo da gente trabalhar enquanto psicoterapeuta, né? Sobre a nossa abordagem. E às vezes eu penso em me dedicar exclusivamente à nossa associação. Mas daí quando eu penso em parar de ir para a PUC, eu fico com uma dor no coração e mudo de ideia. Eu tenho uma variante aí da máxima do Descartes, que é penso, logo existo, eu penso, logo desisto. Então eu tenho tentado aprender a ganhar mais força para dar aula por mais um tempo. É você continuar se indagando, se perguntando, mas acho também que eu hoje dou muito valor para esses momentos com essas pessoas que eu reencontro, embora esporadicamente. Reconheço assim, muito mais a questão afetiva e vejo que eu não tenho muito interesse em ter grandes novos amigos, eu tenho interesse em reencontrar esses grandes amigos novamente. E o futuro é trabalhar, como já dizia o Freud, amor e trabalho é a melhor coisa, né? O amor eu sou recasada há 40 anos, recasei sempre com o mesmo cara, embora altos e baixos, igual a vida de todo mundo, né? E tenho 2 netos lindos, então eu penso que é bom, e espero continuar assim. Eu não gosto da palavra aposentadoria, eu não gosto de pensar na possibilidade, eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas eu gosto muito do que eu faço. Eu costumo dizer que trabalhar para mim não é um fardo, muito pelo contrário, quanto mais eu trabalho, mais eu me encontro, mais eu me sinto feliz. Claro, tem lá os momentos de desabores, os momentos de cansaço, mas eu gosto muito do que eu faço e eu quero morrer trabalhando, se Deus quiser, e quero poder estar reencontrando esse pessoal, porque eu acho que é uma troca, é uma reenergização. Não sei, acho que a gente não se encontra, infelizmente, daqui 40 anos, mas quem sabe daqui 20, eu quero estar aqui comemorando. É não parar jamais de trabalhar, porque a gente para de trabalhar, parece que acaba o significado da vida da gente. Como eu falei para você, se eu dou significado para a minha vida de psicóloga, trabalhando com os outros, trabalhando a psicologia com os outros, eu não posso parar nunca. Eu quero parar só na hora que eu for embora mesmo. Sempre, quando eu vou dormir, eu analiso como é que foi o dia, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz, e eu me proponho no dia seguinte ser um pouquinho melhor. Meus investimentos são a curto prazo, né? Mas eu gosto de viver. Eu acho que quando for, eu vou sentir saudade daqui, mas das pessoas. Olha, são os planos de continuar lutando, né? Claro que nós vamos enfrentar uma fase agora chamada de resistência, né? a esse golpe,
né? Mas a gente seguirá lutando e, sobretudo, acreditando, eu acredito muito, no que está surgindo nas juventudes no Brasil. Há muita coisa nova sendo criada, há muita energia nessas juventudes que a gente tem no Brasil, na área da cultura. E eu acho que a gente tem que apostar por aí. Essa nova geração está crescendo, que quer construir democracia de um novo jeito, talvez com outras formas, né, de fazer política que a nossa geração construiu, né? E eu acredito muito nisso, quero estar junto com eles, apoiando e transmitindo a experiência da nossa geração, que tem muito também a contribuir. Em plano pessoal é ver neto crescer e escrever um livro. Tem um assunto que eu selecionei, que é Wake Up Call, o que faz as pessoas descobrirem caminhos. Então eu estou fazendo tanto a parte de conteúdo técnico como a parte de entrevistas, né? Entrevistar gente em vários setores, não só executivo. No começo era executivo, depois eu achei que era muito careta, muito chato. Eu estou pegando, assim, eu achei que fosse fácil, achei que eu era muito idiota quando eu não consegui fazer em um mês. E aí eu descobri que quem faz livro, em geral, quem é profissional disso, muitas vezes demora 2, 3 anos ou 10 anos. Então eu achei que eu sou normal. Viver a vida com tudo que ela pode oferecer, em termos de estar perto das pessoas, das relações de amizade, das relações de família, né? Viajar, ir para os lugares que eu quero conhecer. Então, aproveitar tudo que a vida tem para oferecer e que eu posso usufruir enquanto puder. Depois ter a experiência de partir. Não adianta fazer planos, né? O universo traz para a gente. O que vai acontecer comigo vai sempre depender do que eu estou vivendo agora. Isso é uma das coisas também que eu aprendi, né? Que a gente se propõe e nem sempre a vida traz. Mas a ideia é continuar alegre, continuar passando, ter energia para trabalhar que eu tenho. Enquanto eu achar que eu consigo ajudar o outro, que eu consigo cuidar de mim também, eu acho que eu estou nesse caminho. Então eu não me vejo ainda parando de trabalhar. Eu acho que daqui uma hora que eu vou ficar pensando, puxa, acho que agora não dá não. Mas assim, essa coisa da descontração, de passear, de dar risada, de encontrar com os amigos, o que está acontecendo aqui, eu tenho feito isso na minha vida, isso eu acho que é o que eu penso para a vida. Eu tenho os filhos, ainda não tenho netos, não sei como vai ser quando eles estiverem por aí, mas a ideia é viver a vida cada dia e ser feliz. Continuar na psicologia até onde der, depois se não der, aposentar. Olha, o que eu queria fazer, talvez eu me centrar mais no atendimento em reabilitação de pessoas com lesões mais graves, coisas assim. E continuar estudando arte, estudando psicologia, estudando o que vier de novidade. É isso, continuar trabalhando, dou aula, acho ótimo. Então ter sempre a moçada com 1000 curiosidades, isso é muito bom. Então, além da psicologia, você seguiu para arte também? É, arte e terapia. E então é assim, eu fui trabalhando na faculdade de artes, eu dou aulas de psicologia para os alunos que fazem licenciatura em artes, então é muito bacana, a gente tem altos encontros, né? É muito bom. Um desejo que eu tenho, eu gosto muito de trabalhar com adolescentes. E uma coisa que eu quero para minha velhice, que eu acho assim que vai chegar um momento que eu vou ficar assim com um chalinho e dando ordens. E aí eu quero ter um pensionato de estudantes. Entendeu? É uma loucura, meu marido e meu filho acham que eu sou louca. Como isso daí? Mas eu acho que vai ser uma coisa muito legal. O futuro da Regina é entusiasmado, né? Eu já estou com 63, né? Mas trabalhando ativamente, não penso em parar. Gosto demais de fazer as coisas que faço. Gosto da psicologia, né? E uma das coisas que eu passei a fazer muito, pensando nesse agora, eu tenho viajado muito, né? E isso tem feito a minha vida muito feliz também. Para os próximos 40 eu já não consigo imaginar, porque aí só mesmo um milagre.
Mas eu espero que para frente a gente possa encontrar um mundo mais fraterno, mais amigo, mais solidário, né? Que essa amizade que une a nossa turma, se ela pudesse se propagar para as pessoas, para os povos, né? Para os diferentes, eu acho que isso seria uma boa coisa para o futuro. Eu espero continuar vivendo cada momento da melhor maneira possível, com muita alegria, com muito prazer, que eu possa estar como hoje, em festas como essas, podendo encontrar as pessoas que antes eu conhecia para fazer novos encontros e novas amizades, como estou fazendo hoje. Seguir acreditando, né, nesses encontros. Meu trabalho me realiza muito, porque é sempre encontrar pessoas, dramas, alternativas, saídas. Minha família, agora tenho netos. Seguir com esses amigos, sabendo, nem todo mundo a gente vê, mas é gostoso saber como estão vivendo, o que estão fazendo, o que estão gostando. Os meus planos são esses, não desistir de ter alegrias a cada encontro e com as tristezas poder acreditar que tem possibilidades. Eu me vejo sempre atuando, sempre ativa, sempre curiosa, achando que eu sei, o que eu sei não é o suficiente, querendo aprender, querendo aproveitar um pouquinho e ver se eu fico um pouco mais sábia com aquilo que eu aprendi, na minha experiência. Os planos... Bom, eu não estou morando em São Paulo atualmente, estou me mudando para cá, que eu morei um tempo fora. E é reencontrar os amigos, curtir mais a vida, procurar viver de uma forma mais prazerosa, que é o que eu já tenho feito ultimamente também. Continuar, então. Continuar. Eu tô contente com o tipo de vida que eu escolhi. Bom, os meus planos para o futuro, eu hoje trabalho numa empresa onde eu faço orientação, tipo de uma orientação alimentar, né? Eu trabalho com orientação alimentar e trabalho na área clínica. O que eu pretendo fazer daqui para frente é me dedicar mais, sair dessa área da empresa e ir para a área clínica, somente a área clínica. E eu tenho feito alguns cursos como coaching e eu achei muito interessante o trabalho do coaching. E eu acho que eu posso aliar as duas coisas, né? O trabalho em clínica e o trabalho como coaching. Então eu acho que vai ser bastante legal. Eu pretendo continuar trabalhando, eu acho que eu vou morrer trabalhando, né? Eu gosto muito de trabalhar, eu me sinto muito bem, eu me realizo muito trabalhando. Então, para mim não é sacrifício. Para algumas pessoas trabalhar é sacrifício, para mim não. Eu gosto muito de trabalhar, me sinto muito bem. Eu me sinto participante do mundo, ativa, feliz. Eu gosto de ver as pessoas crescerem, evoluírem, terem resultados e de saber que eu posso estar contribuindo com isso. Então, eu pretendo continuar trabalhando, talvez mais voltado para essa área de coaching e dentro da psicologia clínica também. Planos a gente não dá para fazer muito. A gente até pode fazer, mas não quer dizer que vai acontecer, né? Então, mas se eu puder me dedicar cada vez mais à música, esse é um plano meu. Depois de a gente estar com a faixa de 60 anos, é um período muito interessante. Um dos nossos professores, com quem eu aprendi astrologia, ele fala assim, a gente amadurece aos 30 anos. Você tem um ciclo, Saturno deu uma volta inteira, fez todas as cobranças que tinha a fazer e agora teve o segundo retorno, mais ou menos de 28, 30 anos, o retorno de Saturno. Então você está num outro momento onde todo mundo está se deparando com perdas de pessoas amigas ou de familiares que estão indo embora. E é um momento também de maturidade. A gente passou 2 ciclos, a primeira maturidade aos 30 anos, a segunda maturidade aos 60. Você vai ficando mais maduro e mais velho, convivendo com as dificuldades cronológicas que a gente tem. Mas eu tive, por exemplo, uma situação de um câncer há 2 anos atrás, e quando você passa uma situação dessa, você percebe que o futuro está muito mais próximo do presente do que você imaginava.
E o que vale a pena são esses momentos de você conviver com as pessoas que você amou, com as pessoas que você conviveu, com quem que você pôde trocar uma relação maravilhosa. É isso que a gente provavelmente vai levar quando a gente virar estrelinha lá no céu. Não é que seja impossível ser feliz sozinho, sozinho.